Fala pessoal, João Daronco aqui para mais um direto e reto ao assunto e hoje vou falar de Banco do Brasil. Muitos de vocês têm me mandado mensagem preocupados com o Banco do Brasil, eleições estatais, lá no meu Instagram, @joão.daronco, tá? E eu fiz um estudo exclusivo para vocês e quero trazer aqui para compartilhar, né? Qual que é o estudo, João? Qual que é o intuito disso? O intuito disso é trazer para vocês quais são os cenários possíveis com o governo novo tomando controle do Banco do Brasil e o que isso deve se tornar em relação ao lucro da empresa e dividendo do Banco do Brasil. Então quero trazer aqui para vocês quais são os cenários que eu tenho, como que vai ficar o dividendo do Banco do Brasil, direto ao assunto, sem enrolação, é isso que eu quero trazer para vocês, tá? Basicamente, então já vou começar aqui trazendo os dados, tá? Basicamente a gente tem aí 3 governos nos últimos anos do Brasil: Lula, Dilma e Bolsonaro. No governo Lula, o Banco do Brasil ele teve um ROI, um retorno sobre o patrimônio líquido, entre 26% e 28%. Retorno muito positivo, muito bom, tá? É uma das principais métricas que a gente acompanha dentro da análise de um banco é o ROI, e ele teve um ROI entre 26% e 28%. Um par dele, o Itaú, teve entre 29% e 30%, historicamente acima do Banco do Brasil, naturalmente isso ocorre, e o Bradesco teve próximo de 28% também, bem semelhante ao do Banco do Brasil. Então no governo Lula, no primeiro governo Lula, a gente teve uma ótima rentabilidade do Banco do Brasil, nada a reclamar, tá certo? O que aconteceu ao longo do tempo? Aumentou a competição, a gente viu Nubank entrando, XP, BTG, entre outros, entrando nos business do Banco do Brasil, não só do Banco do Brasil, mas do Itaú, do Bradesco também, e comendo fatia de mercado, tirando parte da receita de serviços. Gosto de lembrar vocês, acho que todos vocês devem se recordar da questão de que a gente tinha que pagar um certo valor para TED e para DOC, né? Hoje em dia a gente consegue fazer esses serviços gratuitamente. E aí a gente tem o governo Dilma, e esse governo Dilma acabou elevando ou reduzindo o ROI do Banco do Brasil de 28% para 10%, um terço do ROI que se tinha no primeiro governo Lula. O Itaú ele tem uma redução de 50%, caindo aí de 30% para aproximadamente 15% a 17%, e o Bradesco de 28% para 14%, redução de 50% também. Então o Banco do Brasil foi o que mais sofreu no governo Dilma. Recentemente a gente teve uma melhora significativa nos resultados. No último trimestre, quando a gente analisa o último trimestre do Banco do Brasil, a gente tem um ROI de 20%, enquanto o Itaú tem um ROI de 20,8% e o Bradesco 17%, tá? Uma retomada interessante, mas nem chegando perto aos patamares do Lula no primeiro mandato, muito por conta disso que eu trouxe para vocês, do aumento de concorrência, tomada de alguns serviços, ataques, outros players entrando e utilizando taxas mais baixas, tá? E aqui que entra o interessante. Eu quero fazer para vocês algumas simulações sobre o Banco do Brasil para tranquilizar todos os inscritos nesse canal. O meu dever aqui é, com a verdade, tentar ajudar todos vocês a investir de modo consciente. Eu vejo poucas pessoas no mercado fazendo esse tipo de análise. Eu quero ajudar todos vocês que estão aqui. Esse é o meu dever, esse é o meu propósito com o canal do Status Invest. Tá certo? Inclusive, se você não é inscrito, convido você para se inscrever, deixa um like nesse vídeo, ajuda muito o canal, e também se inscreve lá no meu Instagram, @joão.daronco. Vou deixar um comentário fixado na descrição. Vai lá, eu posto muito conteúdo sobre todos os bancos, vocês vão conseguir estar sempre muito bem informados. Vamos lá para a simulação, que é o que mais interessa para vocês, é o que eu quero trazer aqui, tá? O Banco do Brasil ele tem um patrimônio líquido hoje de 150 bilhões e um valor de mercado próximo de 112 bi, tá certo? Se é um grande se a gente tiver um cenário em que o ROI do Banco do Brasil volta para o pior momento Dilma, a gente está falando de um ROI de 10% aproximadamente, a gente teria um lucro e aí de 10% a 12% ROI, a gente teria um lucro entre 15 bilhões por ano a 18 bilhões. Isso significa que a gente estaria pagando um múltiplo PL de 7,5 vezes para Banco do Brasil, entre 6 a 7,5 vezes. João, é caro? Não me parece caro. A gente teria um yield aí de 6 a 8% nos próximos anos. Um yield bem tranquilo, ao meu ver, num cenário catastrófico, tá certo?
Num cenário mais normalizado, eu entendo que o ROI que ele consiga entregar é entre 15% e 16%, nem o melhor momento do Bolsonaro, nem o pior momento da Dilma, algo no meio termo, a gente estaria falando de um preço-lucro de 4 a 5 vezes, o que nos daria um yield de 12%, 11% a 12%. Então, a gente tem esses dois cenários. Num cenário mais catastrófico, algo como 7% de yield. Num cenário mais positivo, algo como 11% de dividend yield, tá? Qual que é a minha opinião? Só para finalizar esse vídeo, eu não quero deixar ele muito longo, tá certo? Quem me acompanha lá no meu Instagram já me conhece, já sabe qual que é a minha opinião. Basicamente, eu vejo o Banco do Brasil como uma das estatais mais tranquilas. Por quê? Basicamente, quando a gente tem qualquer tipo de movimentação política, onde se mexe na gasolina, porque impacta o preço de grande parte dos produtos, alimentos, entre outros, transporte, frete, caminhoneiro, tudo gasolina, diesel, etc. E aí eu tô falando de Petrobras e energia, né? Que eu tô falando de Eletrobras. A Eletrobras já não é mais uma estatal, foi capitalizada. Sobra a Petrobras. Então a Petrobras, ela acaba por ter uma influência política muito maior. Tá? Eu acho que o impacto político na Petrobras é muito maior do que no Banco do Brasil. E quando a gente pega o Banco do Brasil e estressa o cenário, a gente vê um yield aí variando de 7% a 11%. Então é isso que eu quero trazer para vocês. É uma análise aqui que eu fiz, um estudo que eu fiz, especialmente para vocês, tá? De quanto que é o yield para cada um dos cenários, dado que o Lula vai assumir em 2023 e o que isso representa para os acionistas do Banco do Brasil. Mais uma vez, se está gostando desse tipo de conteúdo, deixe nos comentários se você quer que eu continue trazendo esse direto e reto assunto, sem enrolação. Se inscreve no canal, deixa um like e me segue lá no Instagram, @joão.daronco. Espero todos vocês lá, tá certo? Um forte abraço a todos os investidores e no que precisarem, podem contar comigo.